Oi, 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 pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas e aos nossos vídeos, no vídeo anterior a gente viu sobre as diferentes formas dos cromossomos e a importância dos cromossomos para a célula, para a vida, para o núcleo celular. Hoje nós vamos entrar na divisão celular. E quando a gente fala de divisão celular, a primeira coisa que nós precisamos entender é como ocorre esse ciclo celular. Quando a gente fala de uma célula que está em divisão, é uma célula que vai sofrer ou mitose ou meiose. E antes da mitose e da meiose, a gente precisa falar sobre o ciclo celular, que é a nossa aula de hoje. O ciclo celular, quando a gente fala, então, de todo esse ciclo celular que vocês estão vendo numa representação de uma imagem, essa representação do ciclo está mostrando que uma célula, ela vai estar a maior parte do seu tempo em intérfase e depois ela vai entrar para a fase mitótica, então, que é a mitose propriamente dita, que é dividida em mitose e em citocinese. Todas as células, elas têm um período de vida limitado e isso pode se encerrar de duas maneiras, ou com a morte dessa célula ou com a divisão. E se ela sofrer esse processo de divisão celular, o evento seguinte vai ser o surgimento, então, de células filhas. Todo esse período que compreende, pessoal, entre o surgimento de uma célula e o aparecimento das suas células filhas, ele é chamado de ciclo celular, ou ainda, nesta situação aqui, de ciclo mitótico, porque a gente vai falar da mitose. Uma célula, durante este período, durante o seu ciclo vital, ela passa por dois estágios, então. Ela passa por um estágio, que é o período que ela passa a maior parte do tempo, que é esse da intérfase, e um outro período menor, bem menor, mas não menos importante, é o período da divisão propriamente dita. Geralmente, quando a célula ela está nessa maior parte do seu tempo em intérfase, neste período aqui que compreende toda a intérfase, a célula ela não sofre alteração morfológica. Mas, embora ela não sofra alteração morfológica, ela realiza a maioria das atividades biosintéticas funcionais importantes para a fase mitótica. Durante a divisão, então, durante essa fase mitótica, é o oposto. A gente tem neste período aqui o período de maior alteração morfológica, envolvendo principalmente os cromossomos e o núcleo. A divisão celular, pessoal, ela é um fenômeno de maior importância biológica, porque nos seres unicelulares eucariontes, ela representa a própria reprodução dos indivíduos. E nos organismos pluricelulares, a divisão celular ela é vista como a base para a reprodução e para o desenvolvimento, crescimento e manutenção dos indivíduos. Certo? Para isso eu vou trocar a imagem de vocês agora para a gente poder falar um pouquinho sobre esta preparação. Eu costumava brincar com vocês nos períodos presenciais, que esse processo, esse ciclo celular é como quando vocês vão numa festa. Desde o momento que vocês recebem o convite dessa festa, vocês já ficam imaginando como que vai ser a festa, com quem vocês vão ir, que roupa que vocês vão vestir, as meninas que maquiagem que vão fazer, quais são os gatinhos e as gatinhas que vão estar lá para eu tentar paquerar e tal. Tudo isso é a preparação, não é a festa, é a preparação para a festa. É como se fosse a intérfase. A intérfase é a preparação para o grande momento, para o grande evento que é a divisão celular. Então, eu vou colocar agora esta imagem aqui, que é um gráfico, porque eu sei que vocês estão com muita saudade do professor Sandro e da matemática com os seus gráficos.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo. O ciclo de vida de uma célula, então, ele, como eu disse antes para vocês, ele termina quando essa célula morre ou quando ela se divide e origina as duas células filhas. O período que antecede, então, a divisão celular, ele recebe o nome de intérfase. E a intérfase, em média, pessoal, ela representa 90% do tempo de duração de todo o processo de divisão celular. Na intérfase, um pouquinho antes da divisão ter início, vai ocorrer a duplicação do DNA dos cromossomos. E assim nesse momento, então, é que são duplicadas todas as informações genéticas da célula-mãe para poder transmitir essas informações para as células filhas. Esse processo da intérfase, ele é dividido em 3 momentos. Nós temos o período G1, o período S e o período G2, tá? Esses 3 períodos aqui são períodos sucessivos. Termina um, inicia outro, termina, inicia outro, termina e começa o processo de divisão celular. Quando a gente fala do período G1, a gente está falando do período do gap, né? Gap em inglês significa intervalo. Então, é como se fosse o primeiro intervalo. Esse período G1 de intervalo, ele compreende a fase anterior à duplicação do DNA. E neste momento, em todo este tempo aqui, a célula, ela cresce e vai realizar o seu metabolismo normal. Esse período S é o período que é chamado de síntese. Esse período S ocorre a duplicação do DNA e, consequentemente, também de todos os filamentos de cromatina, tá? E é neste momento aqui, no período S, que o centríolo ele vai se duplicar. E o período seguinte é o período G2, é o gap 2, então é o intervalo 2. Intervalo 2 é o intervalo, é a parada que essa célula faz entre a duplicação do DNA e o início do processo de divisão celular. É neste momento aqui que ocorre que a célula ela vai sintetizar as moléculas necessárias para síntese das moléculas, que são necessárias, então, para o processo de divisão celular. Tudo bem? Então, resumidamente, pessoal, na mitose, nesse processo de mitose, então, nós temos uma célula mãe, 2N, que dá origem a 2 células filha, também 2N cada uma. Então, essas células filhas, são exatamente iguais, idênticas a esta célula mãe. Como elas são iguais, a gente diz que esse processo é um processo equacional, que é característico e exclusivo da mitose, aonde os organismos unicelulares vão se dividir para a reprodução e os organismos pluricelulares vão se dividir para o crescimento e também para a regeneração. Visto isto do processo do ciclo celular, especialmente da intérfase, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da mitose. Beijinho, beijoca, até o próximo.